Quadros. Parecem objetos muito comuns, mas e se eu te contar para você que é uma história muito macabra por trás dessas pinturas, dessas obras de arte? Simplesmente parece coisas inofensivas que servem para decoração, mas eu vou contar para você sobre os quadros amaldiçoados, mais especificamente um quadro específico, um quadro que tem circulado muito pela internet durante muito tempo atrás, e é uma história muito macabra. Hoje vamos contar sobre os quadros que choram, mais especificamente os quadros das crianças que choram. Realmente é uma história muito macabra que eu vou contar para você, e de fato nenhum caso desmentiu isso, e a possibilidade de que ele exista de fato possa ser real. Oi, meu nome é Breno Wallace, estou iniciando mais um vídeo de terror para a gente falar sobre os quadros amaldiçoados. Então vamos iniciar esse vídeo, bora lá. Essa história se passa nos anos 80 e 90, por um criador chamado Giovanni Bragolin, que não é o suposto criador dessas obras. Se você reparar bem nessa criação, ela se trata de um quadro muito realista de uma criança chorando. Mas, de fato, isso é bastante espantoso. Por que alguém colocaria em uma pintura o desagrado de uma pessoa, o desagrado de uma criança, ou o fato de uma criança estar chorando? E, de fato, não é só essa única obra a ser criada, mas muitas obras foram replicadas por aí. E o detalhe é que, de fato, a mais famosa é a quadro do menino que chora. É esse que você está vendo. Durante muito tempo, esse quadro foi revendido e muitas pessoas se intrigaram pela Inglaterra nos anos 80, por que alguém criaria algo tão macabro? E, de fato, algumas pessoas consideraram, começaram a acontecer incidentes nas pessoas que tinham esse quadro. Para começar, incêndios começaram a surgir. Toda casa que tinha um quadro similar a esse começaram a pegar fogo. E o mais misterioso de tudo é que esse quadro não pegava fogo. Tudo pegava fogo dentro da casa e muitas pessoas provavelmente acabaram morrendo. Dizem que muitas pessoas acabaram morrendo durante o incêndio, mas o quadro se mantinha intacto, ao ponto deles iniciarem uma campanha para qualquer um que tivesse quadro tentar destruí-lo o mais rápido possível. Muitas pessoas especulam como foi que surgiu, porque o Giovanni não se sabe seu histórico. Muitas pessoas já tentaram pesquisar, mas não se sabe quem foi seu pai e nem se sabe de onde ele veio. Simplesmente ele surgiu na Inglaterra nos anos 80, vendeu seu quadro e simplesmente desapareceu. Porém, muitas teorias começaram a se relacionar com ele. Para começar, a mais famosa delas é que indica-se que ele era um artista fracassado que, para tentar se tornar famoso, começou a vender quadros, mas para isso ele fez um pacto com o diabo. Pacto esse que ele levaria não para amaldiçoar sua própria alma ou dar ela em troca para o diabo, mas sim da alma das pessoas que comprassem o seu quadro. E assim, meio que a maldição ocorreria, tocaria fogo, na casa das pessoas, assim, um demônio consumiria a alma da pessoa que tivesse com o quadro. Essa é a ideia principal dele, necessariamente se tornar famoso e assim revender os seus quadros. Mas para isso ele precisava de algo em comum, alguma coisa chamativa, algo desprazeroso, tipo a tristeza de uma criança. Foi algo que ele colocou em sua tela. Algumas pessoas especulam de que ele tenha usado a tristeza do seu próprio filho, e que para ele criar a tristeza do seu próprio filho, ele criou algo comum. Por exemplo, o fogo. Ele utilizou, provavelmente, muitas pessoas especulam que ele utilizou o fogo para fazer seu filho chorar e assim criar a tela do menino que chora. Muitas pessoas especulam com tudo que aconteceu, nos anos 80, mas de fato não conseguiram entrar na conclusão de como tudo isso aconteceu. Vários quadros foram replicados e muitas pessoas de fato não quiseram relatar sobre o ocorrido. Esse quadro foi perdido há muitos séculos, mas ainda há rastros desse quadro por aí, vívidos por aí. Claro, principalmente de todos, o mais famoso, o menino que chora. Esses quadros estão guardados em algum lugar muito protegido para que as pessoas não tenham presente nele. Algumas pessoas ainda tentam encontrá-lo, outros alegam que é só uma teoria de que a criança do quadro do menino que chora está lá. Mas se for levado para qualquer casa, incêndio pode ocorrer e assim matar qualquer um que esteja ali presente. Várias pessoas consideraram algumas anomalias com o quadro e as pessoas que tiveram esse quadro detectaram algumas anomalias, algumas presenças de algumas supostas maldições ou alguma presença diabólica dentro do quadro. Realmente olhar para aquela criança e ver alguma coisa lá dentro.
algum ser totalmente demoníaco e diabólico que estaria esperando o real momento para queimar tudo ali em volta. De fato, não se sabe como esse autor realmente apareceu, mas alega-se que ele de fato surgiu com um pseudônimo de Giovanni Bragolin. Alguns acreditam que seja um pseudônimo que ele de fato, arrependido, ter convocado todos ali para dizer que era para ele destruir um quadro, que essa suposta maldição ocorreria e que de fato qualquer um que tivesse esse quadro deveriam destruí-lo. Mas a maldição se perpetuou e de fato nos anos 80 na Inglaterra houveram vários incêndios, cujo a presença desse quadro estava lá. Muitas pessoas meio que tiveram esse quadro, não é? E o incêndio aconteceu, eles alegaram que esse quadro não pegou fogo e que estava inteiramente intacto na casa, que estava só em cinzas. Várias pessoas tentaram destruir esse quadro, mas algumas vezes não conseguiram, porque nem fogo pegava nele e nem conseguiram destruir tacando fogo. De fato, a matéria-prima para consumir, que era o fogo, não era eficaz nesse quadro amaldiçoado. Mas de fato, qualquer um que tivesse esse quadro em sua casa, a casa se tornaria amaldiçoada. Assim, tacando fogo meio que não funcionaria. A casa se tornaria amaldiçoada pelo próprio diabo, já que o criador da sua obra fez esse pacto com o próprio demônio. Assim, o demônio que tivesse a quadro na sua casa estaria convidado a entrar e provavelmente tacar fogo lá dentro. Essa é a ideia principal do quadro do Menino que Chora, é a maldição deste quadro. Acima de tudo, o real sentido de que várias pessoas já alegaram que o demônio pode estar presente naquele quadro se você olhar bem para ele. Ou detalhe, se você realmente tiver com esse quadro, grandes anomalias podem acontecer na sua casa, ou possessões, ou de fato presenças de espíritos totalmente diabólicos que estarem na presença da casa que tiver esse quadro dentro. É basicamente o quadro um sinal de que o demônio está presente lá, como se estivesse convidando o demônio para entrar na sua casa. Mas é claro, não é? Isso tudo não foi confirmado, porém, de fato, não foi desconfirmado, ou seja, não foi dito que era mentira. Ou seja, esse fato foi totalmente esquecido e considerado lenda. Mas de fato, o que a gente pode dizer é que mesmo um fato real, que seja algo totalmente macabro e assustador, pode se tornar lenda com o tempo, já que as pessoas só querem esquecê-lo. Então, de fato, esses quadros realmente existiram e que a anomalia com o ser diabólico pode estar presente nele. Mas, de fato, nós nunca saberemos. Mas a teoria mais presente é que esses quadros são amaldiçoados pelo próprio Satanás. Mas esse daqui é o vídeo sobre o quadro das crianças que choram. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.